Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu trago um presente para vocês, que é o autor deste livro, Bardíacos, o Início do Fim, Carlos Felipe de Mamã. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Sueli. Que bom que você aceitou o nosso convite para nos trazer essa obra aqui, que eu adorei. Diga um pouco do que representou para ti este convite. Você gostou? Adorei, Sueli. Para mim foi assim um presente, até se tu me permite dizer, que claro. Eu não comentei antes. Hoje, dia 28 de março, eu estou de aniversário. Opa! Parabéns! Sim. Parabéns! Então, para mim foi um presente incrível, assim, né? Receber esse convite para essa entrevista, né? Apresentar meu trabalho, justamente na data de hoje, né? Então, para mim é uma alegria imensa, né? Poder divulgar, poder conversar com você e falar mais aí do meu trabalho. Ótimo! Então, eu gostaria que você falasse um pouco de si. Porque meu intuito aqui é fazer com que as pessoas que escrevem, as quais eu admiro muito, as pessoas que escrevem digam como que elas produzem, quem elas são, até para desmistificar esta imagem que existe de que o escritor é alguém que não é comum. E não é? Se a gente não fosse comum, a gente não conseguiria escrever. Diga um pouco de ti, então. Bom, primeiramente, eu sou natural aqui mesmo, né, de Passo Fundo. Sim, você é da Gema, Passo Fundo é da Gema. Nasci aqui mesmo, sempre morei aqui, né? Então, meus familiares, a maioria é de fora, de São Paulo, mas tenho familiares aqui. Então, eu cresci já nesse ambiente, né? Então, eu cresci de uma forma, como é que eu posso te explicar? O meu pai é professor de artes marciais, então eu cresci dentro da academia dele, né? Então, eu tive assim, uma educação um pouquinho diferente da maioria do pessoal que tem a minha idade hoje, né? A galera geração 90, né, que fala. Sim. Então, eu já tenho alguns hábitos diferentes de muitas pessoas. Isso, de certa forma, contribuiu para agregar todo o conhecimento que eu tenho, associando o fato de eu, por exemplo, gostar muito de história, né? Sou professor de história, e também gosto muito de desenhar. Olha! Eu gosto muito de desenhar, faço desenhos. É uma linguagem importantíssima essa do desenho, Sim. né? E o que aconteceu? A minha inspiração como escritor foi algo que foi aos poucos, não foi da noite para o dia, né? Então, o que acontece? Eu sempre gostei de fazer desenhos de personagens de animes, quando eu era mais novo, eu era criança, animes, desenhos japoneses. Aquelas séries, né? Sei. Tinha uma época, por exemplo, que passava na TV Bandeirantes um programa chamado Band Kids. Então tinha uma série de desenhos e eu toda tarde assistia aqueles desenhos. E aí a partir disso eu comecei a desenhar, a replicar aqueles desenhos. Claro. Só que eu comecei a ficar muito com os traços daqueles desenhos em particular. Claro. E aí eu me desafiei. Não, eu preciso criar uma forma de desenho minha, né? O que eu fiz? Comecei a desenhar personagens totalmente inventados. Né? E associei o fato de eu sempre ter gostado de história, no caso mais especificamente Idade Média, personagens medievais. Só que até esse momento, esses personagens não passavam de um desenho numa folha comum. E a tua cabeça E a minha cabeça ali, sempre criando esses desenhos, tentando eu formular os meus traços, né, desses desenhos. E uma vez o meu pai, talvez ele até nem se lembre disso hoje, mas vou relembrar ele. Ele vai assistir? Vai, com certeza. Ele vai lembrar, vai. Claro. Inclusive ele até me perguntou antes ali quando é que vai passar, porque ele quer ver. Olha só. Então o que aconteceu? O meu pai uma vez chegou para mim e me perguntou assim: quem são esses caras, esses desenhos que eu estava fazendo naquela época, né? E eu não soube responder. Então,
aquilo ficou na minha cabeça, né? Bah, mas quem são, né? Por quê, né? Por que eu desenhei eles? Por que eu inventei eles? Ah, era só pela questão de eu criar um traço meu de desenho, né? Para praticar o desenho? Cheguei na conclusão que não era, tinha algo mais. Eles tinham personalidade. Exato. E foi isso que teu pai viu. Exato. Então, esse questionamento dele foi o primeiro pontapé para mim começar esse mundo todo que eu criei, né? Já nessa mesma época, eu fui convidado por um primo meu para ir num cinema assistir um filme. Eu não sabia que filme que era, né? Era só um convite para ir lá com ele. Bom, beleza, aceitei, fui. E quando eu cheguei lá, esse tal filme era o primeiro filme da trilogia O Senhor dos Anéis. Nossa, tudo a ver. Nossa, verdade. Sim. Então eu fui. Quando eu devia ter uns 11 anos, acho. 11, 12 anos. E quando eu olhei aquele filme, assim, ó, eu vou te confessar, não entendi nada na hora, né? Porque imagina, Claro, uma criança de um filme daquela, né? Não entendi nada. Mas fiquei muito impressionado, da mesma forma. Então, a partir daquele filme, daquela visão que eu vi, né, do filme que eu assisti, eu comecei a ligar uma coisa na outra. Os meus desenhos, o perfil dos personagens que eu estava criando, o filme que eu fui assistir. E aí eu comecei a ir atrás de outros filmes na mesma linha, meio medievais, meio fantasioso, meio, né, tudo nessa faixa. Através do Senhor dos Anéis, do primeiro filme lá, da Sociedade do Anel, em 2001, isso. Sim. Eu descobri que tinha os livros. Claro. Eu descobri que tinha os livros. Então, fui atrás dos livros. Né? Tanto que hoje eu tenho praticamente quase todos os livros do autor, né? O J.R. Tolkien. E então, o trabalho dele, o legendário que ele criou, foi assim uma coisa que mudou a minha vida. Minha vida era uma antes de conhecer. Olha só como a gente é contaminado, né? No bom sentido, pelas coisas que a gente vive, né? Sim. Então, minha vida era uma antes de conhecer ali o Senhor dos Anéis, né? E depois ela se tornou outra. Alguns amigos meus até brincam comigo até hoje que eu chego a ser chato por causa do Senhor dos Anéis. Mas, de fato, foi uma das maiores inspirações também que tive para criar esse mundo, né? Que idade você tem hoje? Hoje eu tô com 28. 28. Porque eu tenho filhos que são simplesmente fascinados pela literatura fantástica, né? Sim. É uma linha assim bem interessante. Eu acho que todo mundo já teve uma fase de não gostar de livro, né? Não gostar de ler. Eu, inclusive, tive isso. Claro. Né? Mas, a partir desse momento, assim, parece que essa minha visão mudou 360 graus, sabe? Então, assim, eu tenho uma coleção de livros lá em casa, assim, acho que eu devo ter mais de 100 livros lá. Todos já lidos, alguns já relidos. Então, sim. Nossa, que gatilho maravilhoso. E você trabalha em livraria, né? Então, trabalho. Você fez uma palestra junto com um outro autor de literatura fantástica lá na Feira do Livro, que foi uma coisa impressionante. Sim, foi no ano passado, né? Em 2018. Eu e o Roberto Cruz Carazinhense, né? Vizinho nosso aí. É autor de Missão Fênix, né? Um livro muito interessante, muito instigante, né? Quero fazer uma entrevista com ele. Ele segue uma linha bastante parecida com Dan Brown. Meio suspense, assim, conspiração, é muito bom, muito bom, indico bastante o livro dele. Então fiz essa palestra, né, com ele no ano passado, ali também já tinha comentado algumas coisas sobre esse fato da minha criação, né, das minhas inspirações, e eu lembro até que eu comentei que também tinha um fator bastante peculiar nas minhas inspirações. Eu costumo escutar muito trilhas sonoras de filmes. Uau! Sim. Aquele tema musical, né, que fica no fundo da cena, alguma coisa assim. Sim. E uma trilha me chamou bastante atenção, que, ironicamente, faz parte de um filme medieval, é o Rei Arthur de 2004. A composição do alemão Hans Zimmer foi uma composição assim, que ficou na minha cabeça por muito tempo. Ele tem um estilo musical nesse filme que, ao mesmo tempo que ela tem uma melodia, ela também tem um peso. Ela tem uma batida. Uma força, não é? Exato, ela demonstra uma força. Até numa entrevista que esse compositor deu, e eu achei muito interessante, tentei passar isso que ele disse para os meus personagens, foi que ele via o Rei Arthur e os cavaleiros dele como uma espécie de motoqueiros.
e não cavaleiros. Por causa da batida. Exato. Né? Sim, Então, olha onde a cabeça da gente vai, não é? exato. Né? Então, quando ele falou aquilo ali, eu pensei, é uma definição interessante para um grupo de cavaleiros, né? Claro. Porque, querendo ou não, são os motoqueiros da Idade Média. Claro. Né? Então, foi essa visão, assim, a partir disso que ele falou, que eu achei interessante para passar para os meus personagens dentro do livro, né? Então, as minhas inspirações, assim, né, resumindo, vêm de diversas fontes. Claro. Porque se você se prende numa fonte só, você não cria nada, você copia. Você faz igual. Por causa da contaminação essa que eu estava falando. Exato, né? Você acaba copiando, porque a tua fonte é única e exclusivamente aquilo, né? Você não vai para outros lugares. Obviamente que se você pegar um livro de ficção fantástica hoje, você inevitavelmente vai associar muitas coisas ao Tolkien, por exemplo. Porque ele foi um divisor de águas, né, da literatura fantástica. E o teu ritmo é completamente diferente dele. Sim, ele tem ritmos bem diferentes dentro do meu livro, né? Tem a parte assim, o meu livro ele tem inspirações no próprio Senhor dos Anéis, mas ele tem, por exemplo, em Game of Thrones, a série da HBO, sim, né? Sim. Se você parar e analisar aqui, por exemplo, a parte mais aventuresca da história, ele se parece até um Eragon, né? Não sei, e aquela famosa série, né, que o pessoal de fantasia gosta bastante, eu inclusive, né, é Dungeons and Dragons, né? Então tem muito dessas diferentes histórias dentro desta aqui, né, no caso. Sim. Então é isso que eu quero dizer, né? Então, ser os escritor, teus gatilhos são vários, são não vários, é? são E vários. a música tem uma força enorme, o desenho tem uma força enorme. O teu início é muito legal, né? O início da tua criação, porque o que a gente aprecia na literatura é a criatividade, não é? Correto. Então, parabéns, viu? Você encontrou gatilhos espetaculares. E aí, a tua formação é em História? Sim, fiz licenciatura em História na Universidade aqui de Passo Fundo, me formei em 2016. Agora, hoje, no momento, eu não estou em sala de aula, mas pretendo, né? Claro. Um ofício que não pretendo largar de forma alguma. E a licenciatura, para mim, sempre foi interessante, instigante e, ao mesmo tempo, eu sempre tive incentivo de diferentes pessoas, tanto dos meus próprios professores na época que eu era aluno, né? Sim. Até dos meus familiares, pai e mãe, sempre me apoiando, sempre, né, me ajudando quando preciso, né? Claro. Uma escola, dar aula, ou às vezes até montar um material em casa. A minha noiva, que é professora também, é a Valquíria, ela é professora de artes na escola Arco Verde. Também. Volta e meia ela está, né, me auxiliando, me ajudando, tanto que ela também me ajudou muito com a questão do livro, né, na fase final do livro. E o recorte dentro dos teus estudos de história? Qual é o teu recorte predileto? Eu tenho uma afinidade muito grande por civilizações antigas e Idade Média, né? Então, também, né, já uma das inspirações já vem desses estudos aí medievalistas, né? Claro. Então sempre foi um campo assim que eu sempre tive mais afinidade, mais facilidade para dar aula, para passar, né, conteúdos. E sempre gostei mais. Então nunca tive muita dificuldade nessas áreas. Não significa que eu não gosto de outras coisas, né, da história. Mas o meu campo realmente é esse, Idade Média e civilizações antigas, né? Muito bem! A gente encerra este primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta para a gente falar da obra propriamente dita do Carlos Felipe de Mamã. Até daqui a pouco. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.
transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta com o nosso programa Literatura Local, hoje trazendo Carlos Felipe de Mamã com o seu livro Bardíacos, O Início do Fim, volume 1. Isso quer dizer que vem mais volumes por aí. Aliás, ele estava me contando que está mais ou menos pela metade o segundo volume. Este livro já está esgotado, né? Então nós estamos esperando a segunda edição do seu livro. Me fala um pouco desse livro, o que é que tem aqui dentro? Esse primeiro volume dessa série Bardíacos, até fazendo um parênteses já, a ideia original foi fazer uma trilogia. Né? Hoje já existe a possibilidade, né, que vá ter um quarto livro na série. Devido ao tamanho da história, né, ao enredo, os diferentes personagens que eu apresento dentro dessa história aí. Mas resumindo, essa primeira edição, aliás, esse primeiro volume, fala especificamente da jornada de um jovem sonhador. Né? É um jovem que ele tem por ambição escrever o seu próprio livro. Eu já vou adiantar aqui que muitas pessoas que já leram o livro acham que esse personagem é baseado em mim mesmo. Não, não é. Pois é, até do prólogo, não sei se é prólogo que você usou, nas primeiras páginas, a gente pensa que você está escrevendo de si e não é. E não é. A gente tem que se dar conta disso. Correto, né? Tanto que até embaixo do texto ali tem o nomezinho do personagem. Sim, né? muito Exato, legal. é ele que estaria contando essa história para o leitor e não eu. Né? Claro que à medida que o texto vai avançando, eu vou expondo a visão dele de fora, né? Não é ele que está narrando, eu sou o narrador, na realidade. Então, essa primeira história fala do início dessa jornada, por isso o início no título, né? O início. E ele viaja, a intenção dele é viajar e conhecer diferentes lugares, diferentes pessoas. Por quê? Porque ele é um aventureiro. Um aventureiro. Ele tem esse espírito aventureiro, mas ele sempre viveu no mesmo lugar. Então chegou essa hora, né, na consciência dele de que não, eu preciso fazer alguma coisa. Então ele resolve sair de casa, mesmo assim dando uma contrariada aos pais dele, né, que tentavam manter. Ele foge, aliás. Isso. Mas não vamos dar muito spoiler aqui, não é? Então ele sai, né? Ele sai de casa, ele conhece, de fato, sim, personagens bastante interessantes do ponto de vista dele. E esses personagens, o legal deles, o diferencial deles é que eles vão levando o personagem principal de uma etapa para outra da história, né? Então ele conheceu uma figura X aqui, essa figura X vai apresentar ele para uma figura Y. Aliás, se tu me permite, você mostra muitos cenários, muitos cenários. Eu me vi até com frio, sabe? Isso quer dizer que você descreve muito bem, sabe? Você consegue ambientar a história muito bem. Alguém já te falou sobre isso? Já, vários leitores já me mandaram mensagens, né? Inclusive me elogiando por essa questão, né, da descrição dos cenários, que elas se sentiam dentro daquele ambiente conforme elas liam. E também já tive pessoas, né, leitores também me falando ou me dando sugestões de ampliar ainda mais a questão dos cenários. Da descrição. De ampliar ainda mais. Mas você tem um estilo de descrição que é muito interessante, porque existem descrições muito chatas, né? A tua descrição não é chata, porque tem a ver com a história muito, 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 e com o personagem. Então, você coloca o personagem muito bem colocado dentro desses cenários, né? Sim. Me desculpa, te interrompi. Não. Até essa é uma questão assim que eu mesmo me surpreendi comigo. Por quê? Porque por ser o meu primeiro livro, eu não tinha experiência nenhuma de escrever uma história assim, né? Então, quando eu finalizei ela e reli e li várias vezes, eu fiquei com a impressão, mas não fui eu que escrevi isso, sabe? Mas sempre é assim. Não fui eu que escrevi isso, né? Algumas partes
muito boas, assim, né? Que nem te disse, tipo, elogiados por vários leitores, né? Inclusive o meu próprio editor da editora que fez a publicação também me mandou uma mensagem dizendo que o meu livro estava muito bem aceito lá dentro. Então, seria isso. Essa questão dos cenários, como é que eu coloco dentro da história? Eu vou descrevendo o cenário na medida em que a cena ou que o personagem está fazendo alguma coisa. Claro. Eu não paro aquele momento em que ele está fazendo para descrever o cenário. Deixa o personagem de fora. Exato, né? Você fez alguma oficina, porque os diálogos são muito bem montados. Você fez alguma oficina? Não, nunca cheguei a fazer leitura nada. que faz Simplesmente isso. Leitura. Leitura dentro, né, dos livros desse gênero, né? Quais são as motivações que os personagens dentro desses mundos têm, né? E uma coisa que eu reparei é que até o momento eu não li nenhum livro que tivesse um personagem que quisesse escrever o seu livro da sua aventura, né? Então esse é o diferencial. Pois então. Então esse é o diferencial dentro dessa história. Será que foi por isso que você se sentiu tão à vontade para montar esse livro? Possivelmente. Porque primeira pessoa é uma coisa meio comprometedora. Olha, cara, que fórmula! Que fórmula linda! Aí, continua. Tive essa ideia, até vou colocar uma curiosidade Patenteia. Uma curiosidade aqui é que esse personagem principal aí desse primeiro volume não era para ser o personagem principal, era um outro personagem. Claro, porque o personagem nos captura e ele vai pro lado que ele quer. Sim. É ou não é? Então, o meio que eu achei, a fórmula, como você mencionou agora, a mais fácil e de repente podia chamar mais a atenção dos leitores, seria pegar o ponto de vista desse viajante. Claro. Né? Dessa figura que está saindo, está querendo escrever sua própria história e a partir das coisas que estão acontecendo ele vai montando a história dele. Claro. Uma coisa bastante curiosa também, sabe o que seria? O personagem principal, por ser um aspirante a escritor, sofre da mesma forma que um escritor da vida real. Ele tem os momentos lúcidos, né, em que a história dele anda, que é no que ele escreve, mas ele também tem momentos assim que dá um branco total. De crise. Exato. Então é assim, ele fica tempos, às vezes, até sem escrever. E aquilo fica martelando na cabeça dele, né? Mas estou sem inspiração, estou sem... Então tem isso aí também, né? E que nem eu te falei, a história vai avançando, esse personagem vai descobrindo que o mundo é muito maior do que ele próprio já imaginava. E mais complexo. Né? E como toda aventura, né, que se preze, né, tem a sua conspiração, né, tem o seu conflito, e ele acaba, então, meio que sem querer e um pouco por querer, por vontade própria, ele entra no meio desse contexto todo, né? Ele acaba entrando, então ele conhece figuras assim bastante conhecidas, né, dos mundos fantásticos, como magos, cavaleiros, né, anões, então tem tudo isso, né? Tem tudo isso aí, né? Anões, elfos. Elfos. Né? Então, eu te pergunto uma coisa. Você acredita que um livro assim, ele é muito voltado para a juventude? Eu acredito que sim. Principalmente, eu acho que para a juventude. Por quê? Porque são histórias que chamam a atenção por não ter aquela fórmula clássica, aquela forma meio... engessada, né, de textos assim, digamos, mais intelectuais, né? Não estou dizendo que é um texto menos intelectual por ser fantasia, não. Eu acho que a fantasia tem a sua parte intelectual, porque ela é muito interpretativa, né? Você tem que esquecer que ali está dizendo isso e tentar pensar, mas por que está dizendo isso? Né? Então a fantasia tem muito disso, só que, claro, a maioria das pessoas às vezes não enxerga, então existe um certo preconceito, né, aí na sociedade literária, em relação ao gênero de fantasia. Não existe mais, porque a gente tem que se render ao fato de que, seja com o que for, se a criança e o jovem lê, já está muito bom, né? Já está muito bom. E quando tem qualidade, melhor ainda, porque existem crianças que são grandes leitoras e que começaram com história em quadrinhos. Sim. Né? Então, lendo já está muito bom. E o teu livro tem uma construção muitíssimo interessante.
né? Eu duvido que um adolescente passe impune por aqui, porque tem um ritmo muito bom. Eu tenho 71 anos, eu não consegui parar, sabe? Então, é um presente isso daqui para quem... Porque eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade de introduzir o filho neste mundo apaixonante, porque a criança às vezes lê por obrigação, porque ela tem que entregar um trabalho e tal, mas não está apaixonada, sabe? E um livro não cai no colo de ninguém, né? Precisa um intermediário para que o livro saia da prateleira e venha para a mão do nosso filho. Tu acredita nisso? Sim. Então, que bom que existe um intermediário desses, porque eu acredito muito nisso. Que isso aqui é um gatilho para o gosto pela leitura. E os adultos que já estão acostumados a ler, né, tem tudo a ver com isso daqui também. Porque nós, os velhos, a gente adora fantasia, a gente gosta de ver criatividade para o nosso mundo não ser monótono, né? Uma das grandes vantagens que eu vejo na fantasia é isso que você acabou de dizer, é essa fuga da realidade. Né? A realidade, o que é a realidade? É aquilo que você vê todo dia, né? A mesma coisa. Então, a fantasia te dá essa válvula de escape. Você viaja, você sabe, você se aventura, você acompanha o personagem. Né? Você se sente viajando com ele. Ou pelo menos essa é a impressão, né, que você quer dar. Então, para isso, o personagem precisa ter o perfil, né? O perfil de aventureiro, né? O perfil de viajante. Então, esse personagem principal, quando eu construí ele, eu pensei exatamente numa pessoa totalmente inexperiente de tudo. Sem muitos conhecimentos, uma pessoa jovem, né? Uma pessoa que não conhece o mundo, é uma pessoa que está saindo do zero. E agora que ele entra nessa aventura, ele começa a absorver aquele mundo que ele está... Nossa, o teu intuito acho que foi alcançado. Mas eu fico pensando assim, eu gosto muito de ler sobre a Idade Média. E os Templários, por exemplo, é uma leitura muitíssimo interessante, mas ela é muito pesada. Ela lida com muita corrupção, ela lida com muito sofrimento humano, né? Então, este mundo é fascinante, mas é pesado. Sim. Você oferece o castelo, você oferece o mistério, você oferece a escuridão, você oferece todo esse mundo medieval, mas dá asas, né? Dá asas. Então você mergulha em muitos mundos, não só no mundo medieval. Correto. Então você tem essa virtude muito grande de nos fazer viajar. Sim. Quando eu disse que, por exemplo, o personagem principal não é baseado em mim, é uma verdade, realmente. Até porque o personagem principal, inicialmente, não era para ser ele. Mas ele foi o ponto de vista que eu achei mais interessante para apresentar para o leitor. Né? Para ele conhecer esse mundo. Da metade em diante é que... Existe uma alternância, uma alternância do ponto de vista dos personagens ali, né? Tem alguns capítulos lá que, por exemplo, a figura central daquele capítulo é um cavaleiro, na outra é um mago, né? Mas esse personagem central da história, né, o viajante, está ali. Ele se impõe. Ele está ali, né? Está presente. Né? Tanto que no ápice dessa primeira história, eu propositalmente acabo fazendo um pequeno recuo dele. Por quê? Porque o ápice dessa história é uma coisa muito grandiosa, muito assim, demais para ele absorver. Então ele acaba se afastando, mas os demais personagens estão ali. Sim. Né? Estão naquela situação. Então você acaba pegando o ponto de vista desses outros personagens. Né? Mas a figura central agora, né, oficialmente, é o viajante. Essa figura aí.
O nome Bardíacos... Pois é, eu quero saber de onde saiu tanto nome. O nome Bardíacos, claro, é um nome totalmente inventado, mas proposital. Por quê? Na Idade Média, nós temos figuras chamadas de bardos. Claro. Que são contadores de história, artistas, né, músicos de diferentes ramos dentro da arte. Essa é uma característica do nome, né? Bardíacos. Então, você já tem aquela impressão de um bardo, alguém contando uma história, o personagem principal que tem o sonho de escrever a sua história ali, né? A sua aventura, para depois passar adiante. Mas esse nome também tem outras interpretações dentro da história. Ele tanto pode se referir como o nome de um personagem, como ele pode ser uma espécie de título. Por exemplo, Lorde. Claro. Né? Um lord. Claro. Não, você tem a figura Bardíacos, que na história daí vai ser explicado, né? Mas o que é isso, né? O que é? Então, mas seria mais ou menos isso. Carlos Felipe de Mamã, adorei o nosso programa, adorei o livro. E a gente fica esperando ansiosamente o segundo volume, a segunda edição também, né? Sim. No mínimo, você vai mexer também na segunda edição. Sim, né? vai ter. Já, inclusive, já passou por uma revisão. Já. Olha só. Então, nós te aguardamos para uma outra oportunidade para nos contar mais novidades desse teu mundo tão criativo e tão maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sueli. E muito obrigada para vocês também que ficaram aí nos assistindo. Até a semana que vem.